Olá, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do professor Arineu. Vamos para a nossa quarta aula sobre exponencial e logaritmo. E nessa aula de número 4, nós iremos falar exatamente sobre o que é logaritmo, ok? Então, vamos lá. O logaritmo, pessoal, na verdade, é uma nomenclatura para o que a gente já vinha fazendo quando a gente estava trabalhando com as equações exponenciais, certo? Vamos dar um exemplo aqui. Ó. Considere a seguinte pergunta. Qual deve ser o expoente do 3 para o resultado da potência ser igual a 81? Então, eu quero saber a que expoente eu devo elevar o 3 para que ele vire 81. No caso aí, a resposta é 4, porque 3 elevado a 4 igual a 81. Então, bastante simples isso. O que nós fizemos aí, pessoal, foi exatamente calcular um logaritmo. O logaritmo é exatamente o expoente da equação exponencial. Então, quando a gente está resolvendo a equação exponencial, a gente quer saber o valor daquele expoente, no caso aí, qual era o valor do expoente do 3 para ele ser igual a 81, a gente está calculando um logaritmo, ok? Então, vamos definir aqui o que seja um logaritmo. Define-se logaritmo de A na base B, é assim que a gente lê a expressão, ok? No caso aí, a gente escreve dessa forma, log de A na base B, logaritmo de A na base B, como sendo um valor real x que satisfaz a seguinte igualdade. Eu tenho que log de A na base B é igual a x, isso aqui é equivalente a dizer que B elevado a x é igual a A. Então, aquela equaçãozinha exponencial que nós estamos acostumados a resolver, aquilo nada mais é do que uma outra forma de escrever o logaritmo. Então, eu posso escrever da seguinte forma, log de A na base B. Observe aqui, ó, eu tenho a base elevado a x igual a A. Eu monto a equação exponencial no sentido anti-horário, certo, pessoal? Então, toda vez que a gente for calcular um logaritmo, a gente vai montar a equação exponencial. E como é que a gente monta? No sentido anti-horário. Eu tenho a base elevado a x é igual a A, ok? A notação, né, a nomenclatura dos termos que compõem a operação do logaritmo são o seguinte. Esse B é chamado de base, né? Do mesmo jeito que ele é a base na equação exponencial, ele é a base aqui no logaritmo. Esse A, que é a potência, pessoal, ele é chamado de logaritmando ou antilogaritmo, ok? Que é exatamente o resultado da potência. E x é o logaritmo, né? Que é o expoente da base para que ele vire o logaritmando. Então, nós devemos nos acostumar com essas três notações, né? A base, o logaritmando ou antilogaritmo e o logaritmo, ok? Vamos aqui a alguns exemplos para tornar isso mais acessível. No exemplo 1, eu tenho logaritmo de 1.000 na base 10, e isso é igual a 3. Por quê? Porque 10 elevado a 3 é igual a 1.000, ok? Logaritmo de 36 na base 6 é igual a 2. Por quê, pessoal? Porque 6 elevado a 2 é igual a 36. Okay? Então, toda vez que você estiver resolvendo um logaritmo, ele está perguntando qual é o expoente do 10 para ele virar 1.000? 3. Qual é o expoente do 6 para ele virar 36? É 2. Ok? Terceiro exemplo, logaritmo de 2 na base 1 meio. Ele vale menos 1. Por quê? Porque 1 meio elevado a menos 1 é igual a 2. Obviamente, aqui ó, você inverte a base, muda o sinal do expoente, tá aqui 2 elevado a 1, que é igual a 2. Nem todo logaritmo você consegue facilmente perceber qual deve ser a resposta, né? Muitas vezes a gente vai precisar fazer uso da equação exponencial, ok? Mais um exemplo de número 4, logaritmo de 1 na base 5. Ele é zero, por quê? Porque 5 elevado a zero é igual a 1, ok? Agora, nem sempre existem logaritmos, pessoal. Vamos pegar alguns exemplos em que não existe logaritmo. Por exemplo, aqui no exemplo 5, logaritmo de menos 4 na base 2. Não existe. Por que não existe? Porque 2 elevado a qualquer valor vai dar uma potência positiva. Então, não tem como 2 elevado a alguma coisa dar menos 4. Então, 2 elevado a x é positivo para qualquer valor de x. Então, não existe esse logaritmo aqui. Logaritmo de 8 na base menos 2 também não existe. Por quê? Porque menos 2 elevado a x não tem como ser igual a 8. Não existe nenhum valor de x que faça com que menos 2 vire 8 aqui. Né? No caso aqui, uma base negativa, ela vira
uma potência positiva quando você tem um expoente par. Mas nesse caso aqui, o 8 ele é uma potência, ele é conseguido por meio de um expoente ímpar, né, do 2 e não do -2. Então não existe aqui esse logaritmo. E outro logaritmo que não existe, logaritmo de 4 na base 1. Por que que não existe, pessoal? Ora, a base é 1. Então, 1 elevado a qualquer coisa vai dar igual a 1. Então, não tem como esse 1 aqui virar 4 por meio da potenciação. Então, não existe esse logaritmo, ok? Algumas condições de existência do logaritmo são necessárias para que a gente possa determinar se existe ou não aquele logaritmo, ok? Então, o logaritmo ele envolve uma potência da igualdade b de x igual a a, né? O logaritmo é aqui o x, é o expoente. Aqui nós temos a base, aqui a potência. No caso aqui é a base e o logaritmando, ok? De acordo com o que vimos nas equações exponenciais, a gente tem aqui o seguinte: a base tem que ser maior do que zero e tem que ser diferente de 1. Então, a base é positiva e diferente de 1. E o resultado, né, b elevado a x, que é o nosso logaritmando aqui, ele vai ser sempre positivo, porque a base é um número positivo. Com isso, nós chegamos à condição de existência do logaritmo. Log de a na base b, ele vai existir para b maior do que zero e diferente de 1, ou seja, a base tem que ser positiva e diferente de 1, e o logaritmando obrigatoriamente tem que ser positivo, né? Já que se a base é positiva, o logaritmando obrigatoriamente vai ser positivo. Vamos aqui a alguns exemplos. Para quais valores de x existe o logaritmo de 10 menos x na base 10, né? 10 menos x na base 10. Primeira coisa que eu tenho que fazer aqui, esse cara aqui é o logaritmando. Então, qual é a condição de existência do logaritmando? Ele tem que ser maior do que zero, tem que ser positivo. Então, a gente tem que 10 menos x tem que ser maior do que zero. 10 passa para o outro lado negativo. Então, menos x é maior do que menos 10. Aí eu vou multiplicar aqui por menos 1 para que nós tenhamos aqui o x. O que é que acontece quando eu multiplico essa inequação por menos 1? Né? Esse sinal de maior, ele vai virar menor. Né? Você muda o sentido aqui. Então, toda vez que você for multiplicar por um número negativo, desculpe, você não pode esquecer desse pequeno detalhe aqui. Ok? Então, esse logaritmo vai existir para x menor do que 10. Então, o logaritmo existe se o x for menor do que 10. Mais um exemplo. Qual é a condição de existência do logaritmo log de 10 na base x menos 5? Então, nós temos aí uma base, x menos 5, e devemos determinar a condição de existência. Nós sabemos que a base tem que ser positiva e tem que ser diferente de 1. Então, nesse caso aí, nós vamos ter que x menos 5 tem que ser maior do que 0 e também x menos 5 tem que ser diferente de 1. No primeiro caso aqui, passando o menos 5 para o outro lado, nós vamos ter que o x é maior do que 5. E aqui no x menos 5 diferente de 1, passando o 5 para lá, somando, 1 mais 5 dá 6. Então, esse logaritmo ele vai existir para valores de x maior do que 5 e x diferente de 6. Então, o logaritmo existe se o x for um número real maior do que 5 e diferente de 6. Ok, pessoal? Consequências da definição. De acordo com a definição de logaritmo, a gente pode tirar aqui algumas consequências, né, daquela definição. Vamos partir do pressuposto, né, de uma base positiva e diferente de 1, de um logaritmo positivo, e um valor k qualquer pertencente aos reais. Então, a gente vai ter as seguintes consequências. Primeira, o logaritmo de b na base b é igual a 1. Isso aqui é evidente, por quê? Porque b elevado a 1 é igual a b. Ok? Então, toda vez que o logaritmando for igual à base, o logaritmo é 1. Uma segunda consequência, o logaritmo de 1 na base b é igual a 0. Por quê? Porque b elevado a 0 é igual a 1. Então, toda vez que o logaritmando for 1, o valor do logaritmo é 0, independente da base. Uma terceira consequência, o logaritmo de b elevado a k na base b é igual a k. Por que isso acontece? b elevado a k é igual a b elevado a k. Ok? Aqui, mais à frente, quando a gente estiver resolvendo alguns exercícios,
a gente vai usar um procedimento prático que é pegar esse k e colocar ele para fora do logaritmo multiplicando, certo? A gente vai ver isso posteriormente. Uma quarta consequência diz que b elevado a logaritmo de a na base b é igual a a. Essa consequência aqui ela não é tão imediata. Vamos fazer aqui uma demonstraçãozinha. Vou chamar esse logaritmo de a na base b de alfa. Então, transformando aqui na exponencial, a gente vai ter que b elevado a alfa é igual a a. Ok? Ora, mas b elevado a logaritmo de a na base b vai ser igual a b elevado a alfa, que é igual ao próprio a. Ok? Então, você vai ter aqui, ó. Então, toda vez aqui que você tiver um número elevado a um logaritmo que tem a base igual a esse número, é como se você cancelasse ele aqui e sobrasse só o logaritmando, certo? Isso aqui, no caso, é uma propriedade que a gente vai usá-la bastante. Vamos aqui para um exemplo, tornar isso mais claro. Determine o valor de 2 elevado a 1 mais logaritmo de 5 na base 2. Então, o que nós temos aqui nós temos uma soma no expoente, então a gente vai separar isso aqui, transformando um produto de potência em mesma base. Então, eu vou ter 2 elevado a 1 vezes 2 elevado a logaritmo de 5 na base 2. Ora, 2 elevado a 1 é 2. E pela quarta consequência, né, nós temos que 2 elevado a logaritmo de 5 na base 2 vai ser igual a 5. E 2 vezes 5 é igual a 10. Ok? Agora vamos resolver alguns exercícios para colocar em prática essa definição de logaritmo e usando aqui algumas propriedades. A questão primeira pede para a gente determinar o valor do logaritmo de 32 na base 1/4. A primeira coisa que nós iremos fazer é chamar esse logaritmo de x, certo? Então a gente vai ter aqui logaritmo de 32 na base 1/4 igual a x. Agora a gente vai transformar isso aqui numa equação exponencial. Então, nós vamos ter que 1/4 elevado a x é igual a 32. Pronto. Agora, como é que a gente vai proceder para resolver essa equação exponencial? A gente vai procurar reduzir para a potência de mesma base. No caso aqui, você identifica que o 4 e o 32 têm uma base em comum, que é o 2, né? Então, vamos escrever esses caras na forma de uma potência de base 2. Então, eu tenho que 4 é 2 ao quadrado e 32 é 2 elevado a 5. Então, eu vou ter aqui 1 sobre 2 ao quadrado elevado a x é igual a 2 elevado a 5. Agora, eu vou inverter essa base para que o 2 fique em cima, né? E quando a gente inverte a base, o que é que acontece com o expoente? Muda de sinal, né? Então, a gente vai ter 2 elevado a menos 2, tudo isso elevado a x é igual a 2 elevado a 5. O que foi que aconteceu com 1, né? Ele foi para baixo, então, obviamente, 2 elevado a menos 2 dividido por 1 dá o próprio 2 elevado a menos 2. Agora, para eliminar esses parênteses, eu vou multiplicar aqui menos 2 vezes x. Então, nós vamos ter 2 elevado a menos 2x, que é igual a 2 elevado a 5. Aqui eu tenho uma igualdade de potências que tem a mesma base, obrigatoriamente deverão ter os mesmos expoentes. Então, menos 2x é igual a 5. Menos 2 passa dividindo, então o x vai ser igual a menos 5 meios. Então, esse logaritmo de 32 na base 1/4 vale menos 5 meios. A opção correta, no caso, é o item E. Ok? Vamos agora para a segunda questão. A segunda questão, ele pede para a gente o logaritmo de 4/5 na base 0,8. Observe, pessoal, o seguinte. Vamos escrever esse logaritmo primeiro, né? Vai ser o logaritmo de 4/5 na base 0,8, chamar ele aqui de x. Observe que a questão, nas opções, ela não tem, basicamente, a exceção do item E, não tem o resultado do logaritmo, né? Tem a forma de escrever o logaritmo. Se você observar aqui, eu escrevi logaritmo de 4/5 na base 0,8, que está exatamente aqui no item B. Então, a resposta é o item B. Ele não pede nenhum valor do logaritmo. Mas vamos calcular esse logaritmo. Esse logaritmo aqui vai ser o quê? Eu tenho 0,8 elevado a x igual a 4/5. Esse 4/5, pessoal, se você dividir, vai dar 0,8. Então, eu vou ter 0,8 elevado a x é igual a 0,8. Então, aqui, nós concluímos que o x é igual a 1. O valor desse logaritmo é 1. Mas a questão ela não está interessada no valor do logaritmo, e sim em como representar esse logaritmo, que está aqui exatamente no item B. Então, a resposta é o item B. E mais uma questão. Nós temos aí logaritmo
de π elevado a 1000 na base π, e ele quer saber o valor desse logaritmo. Como eu disse anteriormente, vamos chamar isso de x. Então, nós temos que o logaritmo de π elevado a 1000 na base π é x. Vamos transformar isso numa equação exponencial. Como é que vai ficar? Π elevado a x é igual a π elevado a 1000. Aí aqui eu tenho a igualdade de potências de mesma base. Os expoentes obrigatoriamente são iguais. X é igual a 1000. Não tem a resposta aqui, mas nós sabemos que 1000 é 10 à terceira, que está exatamente aqui no item B. Então, a resposta correta é o item B. E esse logaritmo vale 1000. Ok, pessoal? Então, a gente chega ao final da aula de hoje. Hoje nós apresentamos o que é o logaritmo e algumas propriedades básicas. Na próxima aula, a gente vai ver mais propriedades de logaritmos e resolver mais alguns exercícios. Então, um grande abraço a todos e nos vemos na próxima aula.